Emerson Pansieri tá na área, ele tem notícias do Cruzeiro aqui na turma do Bate-Bola. Boa noite, Pansieri. Boa noite pra você, João Vitor Cirilo, boa noite, Edu Panzi e também Nação Celeste. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, tem apostas grátis toda semana. Cirilo, posso começar com um convite? Pode. Deixa eu começar com um convite, porque hoje no Bastidores vai ter a participação do Caio Jorge. Ah, é? Ele participa da segunda parte do programa com a gente. E depois já dá aquela emendada pra mesa redonda. Hoje tem mesa redonda nas plataformas digitais. Isso, YouTube, site, Alexa, aplicativo da Itatiaia, enfim, você vai ouvir a mesa redonda, de onde você estiver. E no início do programa, vamos ter a participação do Caio Jorge, jogador que vive uma fase muito legal, tá marcando gols, tá entendendo esse momento e esse papel dele que precisa ser de protagonista no Cruzeiro, apesar de jovem, a gente fala Caio Jorge, parece que ele tem uns 30 anos, né? Não tem 22, é um moleque ainda. Sim, lógico, no bom sentido, é um garoto. Então, ele, para construir essa história no Cruzeiro, vai falar dessa caminhada e certamente vai ser um papo bem legal e na mesa redonda também com prêmios. Cirilo, dito isso, e o convite já feito para a Nação Celeste, vamos falar do treino hoje na Toca da Raposa, porque foi um treino dentro daquela linha que a gente previa na semana passada. Inclusive, para quem está acompanhando o nosso canal da Itatiaia no YouTube, as imagens da atividade. Teve ali um papo do Fernando Diniz com o Rafa Silva, um papo importante, o Rafa Silva, confirmei agora há pouco com o Bruno Faleiro, assessor de comunicação do Cruzeiro, né, diretor de comunicação, e ele falou que ainda está fazendo um trabalho híbrido na Toca, não está liberado totalmente para as atividades com os companheiros, mas teve esse papo sim do Fernando Diniz com o Rafa Silva e com outros jogadores, né, com outros atletas do Cruzeiro, a fim de mostrar o que está sendo feito pela comissão técnica, e me chamou a atenção uma frase que eu quero rodar com você e com o Edu Panzi. Quanto mais eles correrem, quanto mais eles se dedicarem nas atividades, mais fácil fica dentro do jogo. Mais tranquilo fica dentro do jogo. Cirilo, ele disse isso. O Diniz, Edu, tem aí a seu favor 2 semanas cheias de trabalho. E se ele passou com 2 dias de trabalho antes da estreia, aquele tanto de informação para os atletas, que dirá agora nesse período, né? A gente espera realmente que seja um Cruzeiro com uma evolução importante no jogo da sexta que vem contra o Bahia. É só o que a gente espera, Edu. E continua sendo início de trabalho. Cara. Claro. Não adianta querer que o Cruzeiro do Diniz comece a jogar como a gente já viu outras equipes do Diniz com 2 semanas, com 3 semanas. Já ouviu aquela frase nova? Treino é treino, jogo é jogo? Pois é. E, agora tem a data FIFA, vai voltar sendo o Cruzeiro do Diniz voando. Não é assim também. A data FIFA ela é importante para o Diniz ter mais tempo de trabalhar, mais minutos de treino para os jogadores. E, cara, se você se dedicar nos treinos, é como eu me dedicar estudando os times antes dos jogos. Um aluno estudar para fazer uma prova. O treino é ler o estudo. Ele precisa se dedicar mesmo. O jogador precisa se entregar nos treinos, assistir vídeos, conversar com o novo treinador, pescar o quanto antes as ideias e o treinador buscar as características de cada um dos atletas durante o treino, durante o dia a dia, para que as coisas fluam durante os jogos. E é assim que funciona. Então que o Cruzeiro aproveite muito bem essa data FIFA, o Diniz também, e que ele consiga implementar a sua ideia o quanto antes. Mas não dá para ficar cobrando. O futebol da vida real não é videogame, cara. E o Rafa Silva tem perspectiva boa de jogar com o Diniz? A expectativa é que ele retorne já nos próximos jogos. Eu acho que como quantidade é bom. Rafa Silva é um cara que ele vai olhar para o banco, ele vai ter mais um atacante lá no banco, mas como qualidade, pelo que o Cruzeiro foi buscar na janela, pelas entrevistas do dono do clube, do Pedro Lourenço, pelo que o Alexandre Matos também fala nas entrevistas, o Rafa Silva vai ser uma peça importante para o restante da temporada e provavelmente vai ter um outro adeus ao final dela. Eu tenho uma bomba aqui, viu? Opa! Breaking news. Breaking news, total. Essa, eu vou te falar que pra mim é uma bomba. Como quem acompanha o Cruzeiro. Você vai matar de curiosidade com esse mistério que você tá fazendo aí. Você quer gerar o intervalo ou você quer que eu... Para. Não, notícia, sabe. Informação, não podemos esperar, informação. Vamos lá. Vai. Com o apoio também do nosso Léo Parrella, com o Guilherme Pio, né? A nossa turma do digital. O Cruzeiro acaba de informar que o Matheus Henrique foi submetido a exames que diagnosticaram lesão em um músculo do quadril. A indicação para o caso é de tratamento conservador, com início imediato
no departamento de saúde e performance do Cruzeiro. Entre aspas, departamento médico, né, gente? Tratamento conservador é o famoso não vai precisar de cirurgia. Não precisa de cirurgia, mas tá aí, diagnosticado uma lesão no músculo do quadril, o atleta Matheus Henrique. Então tá fora por tempo indeterminado dos treinos e certamente dos jogos do Cruzeiro. Quando eu tava prevendo fazer aquele raio-x contigo e com o Panzi na sexta-feira do treino da semana, o que poderia ser para outra sexta? Tava até com isso na cabeça. Lógico que eu tava pensando, né? Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira. É titular. Titularíssimo. Agora já vou ter que cortar porque tá fora por tempo indeterminado. É uma bomba, com certeza, nessa intertemporada do Cruzeiro. Perde um titular importantíssimo, um cara que talvez seja o reforço que mais entregou ao lado do Cássio, né? Desde que chegaram, desde que o Cruzeiro passou a poder utilizar os novos contratados na janela. Tomara que se recupere o quanto antes. E tamo junto, viu, Matheus Henrique? Pra quem tá no YouTube, tá vendo minha bengala aqui. Eu também tô com uma lesão no músculo do quadril que me afastou da rádio nos últimos dias. A diferença é que ele é jogador de futebol. A diferença é que você não precisa jogar a sexta que vem. Eu posso vir com a minha bengalinha trabalhar sem problema. Que se recupere o quanto antes, porque, dói, tá? Mas dói. Nós vamos voltar a falar do Matheus Henrique depois do intervalo no YouTube. Vamos seguir falando sobre isso. Acesse aí Itatiaia Oficial, Itatiaia Esporte. Matheus Henrique deve perder os próximos jogos do Cruzeiro, né? Porque é lesão no quadril, então não é algo que vai se resolver antes do jogo da sexta da semana que vem. Pausa. Então, Pansieri tá conosco, mais do Cruzeiro, que anunciou há pouco lesão de Matheus Henrique. Para por tempo indeterminado, não vai precisar passar por cirurgia, lesão no quadril. E você também destacou em manchete mais quanto a esse treinamento de hoje, Pansieri. Pois é, Cirilo, só que tem um detalhe importante em relação ao Matheus, já projetando o duelo contra o Lanús, né, em casa, dia 30. Porque você já perde Lucas Romero, né, suspenso, e você perde outro titular. 2 titulares do meio-campo até então. Então ontem eu passava uma lista aí do Lanús que tem algumas baixas e desfalques, o Cruzeiro também vai acumulando baixas. E são 2 titulares que estão jogando muito bem. Não é aquele titular que olha ali, tá pra perder a posição, não. Esses 2 incontestáveis. Vamos lá, pra gente então passar a lista, e tem a ver com a nossa manchete, Cirilo. Os garotos que estão sendo observados pelo técnico Fernando Diniz nessa integração, nessa intertemporada do Cruzeiro na Toca da Raposa. Então, o Cruzeiro tem o Teves, né? O atacante, o Juan Gabriel, que é o meia, o lateral esquerdo Cauã Prates, o atacante Ryan e o meio-campista Joseph, né? Certamente, eu acredito que com essa baixa do Matheus Henrique, um desses nomes, né, óbvio, né, até pela posição, e por fazer essa característica da base, de ocupar todo o campo, o Joseph vai acabar tendo aí uma convocatória, vai ser chamado para alguma lista de relacionados por essa questão até de função que ele cumpre dentro de campo. Cruzeiro amanhã faz atividade na Toca da Raposa, de manhã vamos acompanhar de perto, vai ser um treino aberto à imprensa, depois vai ter também a entrevista com a Bárbara Fonseca, ela que agora é a que comanda o futebol feminino do Cruzeiro, lembrando da mesa redonda hoje às 9h e mais cedo Caio Jorge na segunda parte do programa. Cirilo.